e a mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Quem lhe disse que você está nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Bom, essa passagem um tanto que conhecida, mas hoje pela manhã, enquanto eu estava lendo a palavra do Senhor, eu estava aqui lendo Gênesis e eu comecei a refletir sobre vários pontos que eu nunca tinha analisado dentro desse contexto. Já li Gênesis umas 1000 vezes, mas é tão interessante quando nós lemos as Escrituras. Com frequência é importante, se você já leu Gênesis, leia de novo. Se você já leu a Bíblia uma vez, leia mais uma. E se leu já 10, leia mais uma. Leia sempre mais. E todas as vezes que você lê, peça ao Espírito Santo para te ensinar, porque Ele sempre nos ensina as Escrituras. Ele sempre nos ensina a palavra. O apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não estou falando de adquirir conhecimento, de coisas assim como que ano que foi feito, quem fez, por que disse assim, por que disse assado. Não estou falando do estudo humano, do estudo da teologia, é o estudo sobre Deus. E existem muitos estudos sobre as Escrituras, eu acho todos eles valiosos e importantes, mas às vezes existem tantas palavras complexas nesses estudos e a gente fica tão... Eu já fiquei afobada pensando, meu Deus, como que eu vou guardar esses termos teológicos? Eu já fiz o curso de teologia, então às vezes eu ficava assim, como que eu vou guardar? São tantas palavras, exegese, hermenêutica e mais um monte de coisa, e tantas palavras, essas são as mais simples, porque existem muitas palavras, e o Espírito Santo falou no meu coração, você precisa aprender o que está diante de você, o que está nas suas mãos. O Evangelho é simples, a pregação é simples, então a gente não precisa afobar. Todos os estudos são importantes, sim. Conhecimento é bom, a gente precisa aprender, mas a gente não pode tirar o foco, os olhos da palavra, da mensagem clara. Jesus ele pregou para pessoas simples. Jesus pregou para pessoas do povo, pessoas que não tinham conhecimento, pessoas que nem estudaram. Quando eu estava meditando em Atos, que eu estava lendo também, e Pedro pregando ali, falando diante dos sumos sacerdotes e falando diante dos líderes, eles admirados com a ousadia que Pedro falava, porque eles falavam assim, mas esse homem, ele não tem estudo, ele não estudou na mesma escola que a gente, ele não tem estudos, como que ele fala com tanta ousadia? E Pedro falava naquela ousadia toda por causa do poder do Espírito sobre a vida dele. Então Jesus ele ensinou para pessoas, donas de casa, pescadores, pessoas que trabalhavam na roça, e ele falou na linguagem das pessoas. E o Evangelho é simples, a Bíblia não é complexa, não é. Tira essa palavra da sua boca, tem muita gente que fala assim, a Bíblia é difícil de entender. Não, a Bíblia não é difícil de entender. A gente precisa do autor dela junto de nós, nos ensinando, e o autor da Bíblia é o Espírito Santo. E a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor coladinho de você, pertinho de você. Então é importante se ler as Escrituras e pedir ao Espírito Santo, me ensina, me ajude a entender o que está sendo falado. E é tão interessante quando nós analisamos mesmo, lemos a Bíblia meditando nela, e meditar é pensar mesmo com frequência, é pensar com força, é parar e pensar no que você está lendo. Isso é meditar. A palavra fala que nós temos que meditar de dia e de noite, que feliz é quem medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Porque essa pessoa meditando de dia e de noite na palavra do Senhor, ela não se detém no caminho dos ímpios, ela não vai pelo caminho dos pecadores, ela não se assenta na roda dos escarnecedores, porque ela medita, ela tem prazer de pensar na palavra de Deus. Mas como eu vou pensar na palavra de Deus se eu não abro nem a minha Bíblia para ler?
Então é importante, porque todas as vezes que eu abro a Bíblia para ler, para meditar na palavra, para pensar na palavra, quando eu paro, e às vezes eu gasto até 30 minutos, 1 hora em um único capítulo, pensando e remoendo aquilo que eu estou lendo. Porque quando nós fazemos isso, nós damos a oportunidade para o Espírito de Deus nos ensinar. Então, se você tem dificuldade de aprender, de assimilar as Escrituras, procure também uma tradução da Bíblia que vai te dar maior entendimento. E eu já quero indicar para você a tradução NVT, a nova versão transformadora. Ela é assim, igualzinha, idêntica aos originais, ela é fiel aos originais, e isso é muito importante, nós termos uma tradução que seja fiel aos escritos originais, para termos certeza de que estamos na nossa mão com aquele escrito de verdade, o original, aquele que foi inspirado por Deus, aquelas palavras que foram de verdade inspiradas pelo Espírito Santo e escrita pelos os mais de 40 autores das Escrituras Sagradas. Então, NVT, se você não conseguiu gravar, pode me pedir aqui no Zap, que eu mando para você o nome dessa Bíblia, te ensino até a baixar o aplicativo para você ter ela em mãos, porque ela com certeza vai ajudar você a entender, porque o importante é nós entendermos, é lermos a palavra e compreender o que está sendo falado. Certa vez o Filipe estava em um lugar no deserto e o Espírito Santo falou com ele: se aproxime daquela carruagem. E quando ele se aproximou da carruagem, havia ali um homem importante, um etíope. Ele era importante para o reino da Etiópia, e de repente ele estava lendo Isaías. E Filipe se aproximou e perguntou: você entende o que você está lendo? E ele disse: não, eu não entendo, porque eu não tenho ninguém para me explicar. E quando Filipe começou a explicar aquelas escrituras que aquele homem estrangeiro, que nem era judeu, estava lendo, aquele homem creu, ele entendeu o evangelho e falou assim: ali tem água, o que me impede de ser batizado? E naquele momento ele foi batizado, porque o entendimento das escrituras entrou no coração dele. Então, quando nós entendemos a palavra, nós compreendemos quão grande é o amor de Deus por nós. Inclusive nessa cena tão marcante, tão chocante da história da humanidade, e todas as vezes que eu leio Gênesis, eu vejo o amor de Deus em cada um dos detalhes das histórias dos patriarcas, das histórias dos primeiros seres humanos, da nossa história, da nossa origem. E é interessante que depois de Eva e Adão desobedecerem a Deus, eles perceberam que eles estavam nus, eles sentiram vergonha, eles foram se esconder quando ouviram os passos de Deus no jardim, porque Deus vinha ter com eles ali na virada do dia. E diz a palavra que eles se esconderam entre as árvores. E quando Deus, ao chegar ali naquele lugar, passeando pelo jardim, Deus não encontrou Adão, e Deus perguntou: Adão, aonde você está? E Adão, ao ouvir a pergunta de Deus, ele aparece dentre as árvores e diz: Deus, eu ouvi os teus passos no jardim, mas eu tive medo, então eu me escondi. Eu tive medo porque eu estou nu. E Deus pergunta para ele: quem disse para você que você está nu? Por acaso você comeu da árvore que estava no meio do jardim, a árvore que eu disse para você não comer? Ele disse: a mulher que o Senhor me deu, eu comi. E Deus pergunta para a mulher: por que você fez isso? E ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Quando eu leio essa palavra, eu não vejo um Deus que está acusando, mas um Deus que está procurando o ser humano, está procurando o homem de volta para si. Deus nunca quis nos perder. Nós nos perdemos porque, se você for ler Gênesis capítulo 3, você vai compreender que a Eva de fato foi enganada pelo discurso da mulher, e ela, junto com o seu marido, comeram do fruto que eles sabiam que eles não deveriam comer. Os dois consentiram, os dois fizeram juntos o ato de desobedecer a Deus. Só que agora, o pecado, ele traz egoísmo ao coração do homem. Quando eles pecaram, quando eles se afastaram de Deus, quando naquele momento eles desobedeceram a Deus, sentimentos como os mais terríveis que hoje estão sobre a humanidade assumiram a vida, a mente, o coração de Adão e de Eva. O medo, o egoísmo,
a acusação, a culpa não foi minha, a culpa foi dela, a culpa foi do Senhor que me deu essa mulher, a culpa foi da serpente que me enganou e eu comi. As justificativas. Eu vou dizer para você, Deus não está procurando justificativas pelos nossos erros. Deus não está procurando justificativas. Deus não quer saber por que a gente errou. Ele simplesmente deseja que a gente se apresente a Ele e não esconda os nossos pecados. Os nossos pecados não podem ser escondidos diante de Deus. A palavra fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O pecado escondido, ele mata, ele corrói, ele destrói. Então, quando você esconde um pecado, é como se você estivesse com uma gangrena dentro de você, um câncer dentro de você, que vai te corroendo aos poucos. Vai chegar um ponto que você vai estar tão enfermo, você vai estar tão destruído por aquele câncer, que você pode chegar até a morrer. Porque a palavra fala, Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque certamente se vocês comerem, vocês morrerão. Mas quando Deus estava ali perguntando, Adão, o que você fez? Eva, o que você fez? Deus estava procurando a confissão deles. Porque quando você confessa e você abandona o seu erro, você recebe vida, você prospera, você vai para frente. Mas enquanto você esconde o seu pecado, enquanto você esconde o seu erro, você vai sendo minado. Você vai morrendo aos poucos. Você vai sendo consumido. E era isso que Deus estava procurando em Adão. Deus não estava acusando. Deus não estava agindo com ele como nós agimos quando alguém erra com a gente. Quando alguém comete um erro contra você, você fala, por que você fez isso? E coloca um peso. Quer fazer com que a pessoa se sinta culpada. Quer fazer com que a pessoa se sinta pesada por ela ter errado contra você. Mas Deus não faz isso. Deus não pretende pôr sobre nós fardo algum. Jesus não veio botar fardo. Jesus falou assim, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vou colocar sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. E aí vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Jesus não veio botar fardo e Deus não estava botando fardo de acusação em cima de Adão e de Eva, perguntando o que vocês fizeram. Não, Deus estava buscando a confissão deles, para que eles abandonassem aquele erro que eles cometeram, para que eles pudessem prosseguir, para que eles pudessem prosperar no novo tempo que eles iriam vivenciar por causa daquela escolha, por causa daquela atitude que eles tiveram. Obviamente, vem as consequências. Toda atitude tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Mas nós não podemos esquecer do amor de Deus por nós. Então, em nome de Jesus, não vamos nos esconder de Deus. Não se esconda de Deus. Permita Deus livrar você, limpar você, escrever uma nova história para você.